e tal, e blá blá blá, né? Os meninos falaram do filme aí das mulheres cientistas e tal. Eu mesmo nunca assisti, tem que assistir, né, velho? Qual que é o nome? É isso aí, Homem-Aranha. Hã? Beleza. Agora não, viu? Guarda aí. Não, por que você não faz? Não, ainda tá errado ainda, velho. Nossa, Nicolas Nicolas foi bom com vocês aí, né? Tem que montar um em cima do outro. O cara tá copiando multiplicação, não, velho. Permissão concedida. Permissão concedida. Precisa ser bonitinho, né? O policial tá ali, né? Ah! Isso é um exemplo, é? A cara não nem muda. Isso aí, mano. Então vamos lá. Na última folha, o assunto que a gente estava conversando chama calor sensível. E agora a gente vai falar de calor latente. Qual que é a diferença grosseira entre os dois? É o seguinte. Calor sensível é quando a gente fornece energia térmica para uma substância e ela só varia de temperatura. Isso é calor sensível. Beleza? Se aquece ela ou resfria, ela só varia a temperatura, mas não muda de estado físico. Calor latente já é diferente. Eu já tinha comentado isso, reforçando de novo. É quando você aquece alguma coisa, algum objeto, uma substância, e ela muda de estado físico. Sei lá, sólido para líquido, líquido para vapor, e assim sucessivamente. Ou vice-versa, quando eu resfrio também. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um calor latente. No calor latente, cara, é entender isso. Tá mudando de estado físico? Opa, tá tendo calor latente aqui. Não tá mudando de estado físico nesse momento, então é calor sensível. Vou mostrar aqui para vocês. Beleza. Eu tenho um gráfico aqui, aquecimento. Aí a substância, ela sai de menos 5 e vai a 30. Mais que 30, né? Vou anexar um valor aqui só para ficar mais palpável aqui a ideia. Beleza. Toda vez que você tiver um gráfico de aquecimento ou resfriamento, geralmente em calor sensível e calor latente, eles vão ter mais ou menos essa carinha aqui. Este momento aqui, ó, tá aumentando a temperatura. Neste momento aqui, ó, ele tá variando, ele tá mudando de estado físico.
Geralmente você vai ter aqui em graus Celsius, e às vezes aqui em caloria, ou aqui às vezes em segundo, que é o tempo passando, vai variar. Nesse caso aqui, quando você tiver o eixo, esse eixo aqui do gráfico paralelo ao tempo, ou a caloria, que ele pode ser caloria também, este momento é o momento que a substância está mudando de sólido para líquido. É nesse momento aqui. Este momento aqui a gente chama ele de ponto de fusão. O ponto de fusão é o momento que a substância está sofrendo um calor latente. O que é calor latente? É a quantidade de caloria que a substância tem que receber de energia para ela mudar de estado físico. Se ela não recebe aquela quantidade, ela continua no estado anterior que ela estava. Então, professor, você quer dizer que daqui para trás não é calor latente? Não. Você pega um gelo, sei lá, põe no congelador, fica lá menos 20 graus Celsius. Se você pega esse gelo a menos 20 graus Celsius e monitora ele de menos 20 até chegar, vou colocar menos 1, a menos 1 grau Celsius, cara, ele continua no estado sólido. De menos 20 a menos 1. Ele vai continuar no estado sólido. Porque a água, a 1 ATM, né, o certo, ela vai solidificar a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius ela vai estar no estado sólido. Então, para baixo, ali, qualquer temperatura, ela vai continuar no estado sólido. Então, se eu pegar ela de menos 20 e fornecer energia térmica para ela, até ela chegar a menos 1, ela vai continuar sólida. Então, você só vai variar a temperatura. Então, até chegar o momento do ponto de fusão, a gente tem aqui, ó, um calor sensível. Beleza? Professor, tem continha? Tem continha. Como que eu calculo o calor sensível? Que macete? Quantidade de caloria é igual a massa vezes calor específico vezes o ΔT. A gente estava usando agora. Não é mistério para ninguém. Isso quer dizer calor sensível. E para calor latente? Calor latente é quantidade de caloria, que é igual a massa, vezes o latente. Permissão concedida. Então, quando eu tenho calor latente, eu vou aplicar essa equação. Então, os meninos ali que chamam de que mercado livre, para lembrar. Na internet, se eu não me engano, é que moleza o nome dela, para você lembrar também. Os nomes mnemônicos. Mas esse aí é maiúsculo. É assim mesmo. Uhum. Esse L maiúsculo vai significar latente. Só que aqui, ó, eu não estou no ponto de fusão, então eu vou ter um latente de fusão. Quando é na ebulição, latente de ebulição. Vou explicar agora essas diferenças. Eu quero que você entenda o seguinte de início. Quando eu tiver um gráfico, ou tiver analisando uma substância, e o exercício falasse, vai mudar de estado físico, está aquecendo, resfriando. Cara, enquanto não mudou de estado físico, você tem que fazer calor sensível. Não tem como você abandonar isso aqui. E quando ela estiver fazendo a transformação, aí eu entro o calor latente. Calor latente é quantidade quantidade de caloria é igual a massa da substância que você vai ter, vezes o latente dela. Vamos imaginar um estado sólido. As moléculas estão bem juntinhas, certo? O que eu tenho que fazer para elas ir de sólido para líquido? Eu tenho que agitar elas, fornecer energia, a temperatura aumentar, a temperatura é agitação. Certo? Para ela sair de sólido para líquido, as partículas têm que ficar mais longe. Porque o estado líquido, as moléculas estão mais longe. Gasosas estão mais longe ainda. A quantidade de energia que você precisa para pegar esse estado sólido e colocar elas todo dia mais longe uma da outra, cara, é muito grande. Você tem que fornecer energia demais para elas se agitar e elas distanciar uma da outra. Por que você está comentando isso? A gente vai fazer exercício e você vai perceber que talvez por isso você pode fazer outros, que o calor sensível vai ter uma quantidade de caloria. Só para variar a temperatura, você vai usar uma quantidade de caloria. Quando for calor latente, essa quantidade de caloria que você fornece para ela mudar de sólido para líquido, cara, às vezes é 10 vezes mais. Se aqui precisou só de 1.000 calorias, talvez aqui vai precisar de 100 mil, 1 milhão. Só para você mudar de estado físico. Por quê, professor? Cara, você distanciar uma molécula da outra, você ter visto lá na química, você tem as interações moleculares também, ligação
dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo induzido. Você tem tudo isso aí dependendo da substância. Então você precisa agitar bastante para elas distanciar e perder essas interações moleculares. Então por isso que a quantidade de caloria vai ser maior. Perguntas? Não tem para gravar, estou dando um zoom. Oi. Os iglus, né? É feito de gelo. Aí lá é tudo frio, por isso que o gelo fica no estado sólido. É porque lá é abaixo de zero, né, brother? Abaixo de zero, a água é sólida. Ah. E aí ele coloca não, aí é o seguinte. Pois é, eu já respondi isso aqui já, já? Acho que não veio. Pode? Não, também, mas tem uma explicaçãozinha. Mas vamos fechar aqui, porque senão a gente vai num outro lugar. Só para fechar aqui, para você entender. Continuando aqui, a gente tem o seguinte. Então, até aqui é calor sensível, que é calor latente. Aqui ela já está no estado líquido, a substância. Aqui, ó, daqui até aqui está no estado líquido, daqui até aqui. Então, aqui eu vou ter um outro calor sensível. Como que eu calculo? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Neste momento aqui, eu tenho o ponto de ebulição, que ela está mudando do líquido para vapor. Se ela está mudando de estado físico, o nome disso é calor latente. Que moleza, ou que mercado livre. Aí aqui é diferente. Aqui é quantidade de calor igual a massa vezes o latente de vaporização, que a gente fala. Professor, por que os latentes são diferentes, esse para esse? Latente é a quantidade de caloria que cada grama precisa receber para mudar de estado físico. No sólido para líquido, elas estão juntinhas, elas vibram, já vibra a outra, então logo já consegue distanciar. Aqui vai ser diferente, geralmente é maior de vaporização, porque elas já estão longe uma da outra. Então você vai ter que fornecer mais energia, comparado com esse aqui, para elas encontrar em contato com a outra e distanciar uma da outra. Então você vai precisar fornecer mais energia. Então os latentes vão ser diferentes. O exercício vai me entregar? Sim. Tem como eu descobrir? Também tem como. Porque, ó, quantidade de caloria é igual a massa vezes o latente de vaporização. Se eu quero descobrir, é só passar isso aqui para cá dividindo. Vai ficar latente é igual quantidade de caloria dividido pela massa. Você descobre o latente também. Não tem segredo também, não. Beleza? Perguntas? Olha tanto, parece que nem não é dono não, ninguém, né? Continuando. Então o calor latente é isso. Só você entender que é na mudança de estado físico e a equação que a gente vai aplicar é essa. Cada substância tem um latente de fusão e vaporização diferente. Vocês vão receber material lá, tem uma tabelinha com alguns materiais. Cada substância é diferente. A pergunta que você me fez foi do iglu, brother, é o seguinte. O que acontece? A água no estado sólido, ela sofre um comportamento anômalo. Ela incha. Por isso que quando você coloca água na garrafinha até a tampa e põe no congelador, estoura a garrafa. Por que ela incha? Por causa do formato angular que a água é. Quando ela começa a ir para o estado sólido, ela começa oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Ela começa a querer juntar, né? Porque ir para o estado sólido as moléculas ficam mais juntas. Elas não conseguem encaixar bonitinho para diminuir o volume. Elas não se encaixam, tanto que ficam às vezes assim, às vezes pode ficar próximo do outro. Por isso que quando a água está no estado sólido, você vai ver umas bolinhas de ar, que é preenchendo esses lugares. Certo? Certo? Aí você tem um iglu, formado de gelo, lá da natureza mesmo. Esse gelo está cheio de bolinhas de ar lá dentro. Quando você compara o ar e a água, o ar é ruim para conduzir energia térmica. Ele é ruim, ele é um isolante térmico. O que acontece? Quando você faz o iglu, é para proteger, sinceramente, é mais do vento, daquelas localidades. Né? Lá está abaixo de zero, então, porque querendo ou não, o vento ele vai vencer em termos de sensação térmica. Vai te dar mais sensação de frio do que talvez um lugar que tenha nublado.
Porque o vento vai secar a sua pele e blá blá blá. Muita coisinha aí. Quando você coloca fogo lá dentro do iglu para você aquecer, o que acontece? O ambiente lá dentro vai ficar quente, certo? Dentro do iglu e fora do iglu, você tem a barreira de gelo. E essas barreirinhas de gelo, você tem essas gotículas. E você tem essas gotículas de ar dentro do gelo. O gelo também em si, ele não é muito bom para conduzir energia térmica. Claro, claro. Quem faz isso lá, uma prática há muito tempo, já tem uma experiência. Você não vai chegar lá e mandar um fogaréu lá dentro. Porque para ter combustão, você precisa de quê? Você não vai queimar o oxigênio seu que está lá, né? Vai ficar ruim para você respirar. Você precisa de oxigênio. Então você faz um fogo para ele dar uma harmonizada naquele ar ali dentro. Ele ficar mais quente um pouco que o ar lá de fora. Certo? Não é uma caloria suficiente para derreter. Tanto que, certeza, dentro do iglu tem um lugar certo para você queimar. Não é mais para o canto e nem, sei lá, deve ser no centro. Bem no centro. Certo? E com isso, o ambiente estando mais quente lá dentro, ele tem uma dificuldade para trocar energia térmica com lá fora. Por causa dessa barreira que é de gelo, a água, comparado com o ar, ela é ruim, mas ela, em geral, ela não é boa para conduzir energia térmica nesse caso. Então, ela vai manter ali dentro quentinho. Mas as gotículas de ar que está ali dentro do gelo favorecem demais para manter o ambiente ali isolado e não trocar rápido energia térmica com lá fora. Então, por isso eles põem um foguinho só para harmonizar ali mesmo o ambiente. Tanto que a galera ainda fica de roupa ainda. Luva e tal. Permissão concedida. De nada. Entendeu a parada? Isso é válido também. Lugar muito frio, não tem casa de cimento. Cimento igual é no Brasil. Talvez você vai ver um cimento, mas ele é um material que vai estar incorporado com outro material. A maioria das casas são de madeira. Madeira, comparado com essas que a gente faz no Centro-Oeste, que essas nossas, de concreto, ela isola mais a temperatura. Como assim? Se aqui dentro está quentinho e lá fora está frio, ela dificulta essa troca, madeira. Madeira é um isolante térmico. Isso, lugar frio é assim. Por isso que a galera faz as lareiras, né? Lareira. E também tem um aquecedor. Você liga o aquecedorzinho lá. O ambiente fica quente. Claro, você não vai ter uma temperatura para você trabalhar ali. É igual ar-condicionado. Ele tem um mínimo e também tem um máximo dele. Beleza? Então, vou fazer um exemplo aqui, só para a gente contextualizar aqui. Vou fazer um gráfico aqui e fazer uma demonstração para você ver como é que a gente vai relacionar calor sensível com calor latente. Escrever como exemplo 1. Fala que eu tenho um gráfico. E nesse gráfico, a minha substância, ela também está sofrendo um aquecimento. E ela sai aqui de menos 10 graus Celsius. Vai para 10 graus Celsius. Vai para 40. Beleza. Nesse eixo aqui eu vou colocar tempo. Vou falar que essa substância... Oi? A maioria é mais com gráfico. A maioria é mais com gráfico. Vou falar que tem uma massa de 100 gramas. Vou falar que o calor específico dessa substância é 1, só para a gente... 0,5. 0,5. Calor específico no estado sólido. Isso aqui é para ser um S, viu? De sólido. 0,5.
Calor específico no estado vapor é 1. O latente de fusão, 50 calorias por grama. E o latente de vaporização, 80 calorias por grama. Beleza. Isso aqui é um exemplo para a gente entender um pouquinho. O que eu trouxe ali? Trouxe ali o seguinte, a massa é 100 gramas, que a massinha é 100 gramas dessa substância que está aqui. O calor específico dela no estado sólido é 0,5. Calor específico é quanto cada grama precisa receber de caloria. O calor específico no estado vapor Maria. Semana dormindo no sofá. Vou colocar aqui calor específico no estado vapor e calor e no estado líquido também. De novo. Quando estiver no estado líquido, é 1 caloria grama grau Celsius. E aqui tiver no vapor também. Quem, professor? Calor específico. Aí eu tenho o LF, que seria o latente de fusão, que é o momento que ela está mudando aqui, e o latente de vaporização, que está mudando aqui. Certo? Vou considerar que a pergunta do exercício seja essa aqui, ó. Qual é a quantidade de caloria total? Só isso. Como assim caloria total? De menos 10 e chegar a 50. Quanto de caloria total essa substância tem que receber? Nesse gráfico, né? Todinho, do gráfico todinho. Tem como descobrir? Tem sim, fácil. Tem que substituir na volta. Só substituindo em cada momento. Então vamos lá. De menos 10 a 10, está fazendo calor sensível ou latente? Calor sensível, ela só tá no estado sólido ainda. Isso. Então, se eu tenho um calor sensível, então vou separar aqui, ó, vou escrever número 1 aqui, ó, 1. 1 é calor sensível. Calor sensível, calor sensível. Quem que é calor sensível? Que macete. Quantidade de caloria é igual. Eu quero descobrir a quantidade de caloria total, então eu vou precisar descobrir em cada processo desse e depois somar todo mundo. Certo? Qual é a quantidade de caloria? Eu não sei. Mas eu tenho quem? A massa. A massa é 100. O calor específico no estado sólido, porque ela está no estado sólido aqui. Professor, olhando o gráfico, como que você sabe que é sólido? É porque ela tem 2 momentos. Ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, eu sei porque ela tem 3 estados físicos. O que a gente no ensino médio é 3 estados físicos. Se for estudar por aí, você vai saber que tem mais. Mas o que nos interessa no ensino médio é sólido, líquido e gasoso. Só. Então, quando você tem 2 momentos de transformação, então partiu do sólido. Então, ela tem sólido, líquido e gasoso. Professor, se tiver só um, aí o exercício vai te falar que a substância partiu do líquido, ela partiu do sólido. Ele vai ter que te falar o exercício. Tem como você adivinhar, não. Não tem como. Se não tem, está faltando informação. Vai te dar alguma informação, algum indício, ali, opa, saiu do sólido. Ou do líquido. Então, beleza. Calor específico no estado sólido é 0,5. Vezes a variação de temperatura. De menos 10 a 10, daqui até aqui variou 10, daqui até aqui variou mais 10. Então, variou 20. Concorda comigo? Quantidade de caloria é igual. 100 vezes 0,5 é 50. Todo número multiplicado por 1 sobre 2 ou por 0,5 é a metade do número. Já falamos disso no passado e estamos falando de novo. Aprende rápido. 100 vezes 0,5 é 50. 50 vezes 20 vai dar quanto? 1000.
calorias. Descobri da primeira parte. Latente. Porque a gente está aqui, ó. A substância chegou aqui, ó. Eu calculei daqui até aqui só. Vamos? Mas uma dúvida, por que calor latente só do estado líquido para... Só aqui? É porque é o seguinte. Aqui é o momento que ela está mudando de estado físico. Então, quando ela está mudando de estado físico, neste caso, você pode reparar uma coisa na equação também, que não tem variação de temperatura. Por que não tem variação de temperatura? A maioria das substâncias, a gente está mexendo com substância pura. Substância pura, a maioria delas, os pontos de fusão e ebulição é constante. Como assim, professor? A água, na hora que você colocou a água para fazer um chá cedo ou um café, ela começa a ferver e borbulhar, ela está ali 100 graus Celsius. Vou falar que está 100, mas não está em cristalino, não está, porque a gente está acima do nível do mar. Ele está a 100 graus Celsius. Quando ela está a 100 graus Celsius, ela começa a borbulhar e ir para vapor, ela continua a 100 graus Celsius, ela não aumenta. Ela mantém a temperatura constante, a água. Aí ela vai vaporizando e vai indo embora. Mas a água que você medir lá, ela continua 100 graus. Ela não fica 101, 102, 103. Não fica. Água pura. Água pura. É uma substância pura. Beleza? Só água pura que eu falo é sem os sais minerais. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, não envolve variação de temperatura e neste momento aqui, ela precisa receber muita energia para mudar de estado físico. Aí a gente chama de calor latente. Então, só esses momentos aqui, para mim, que nos interessa. Eu fazer calor latente. Por que muda? Muda tanto daqui para aqui? É porque aqui eu tenho que agitar mais as moléculas, ela precisa ficar mais distante uma da outra. Então, eu tenho que aplicar uma outra equação, que é a que a gente está vendo. Que é o do calor latente. Beleza? Então, nesse momento aqui, ó, ponto de fusão. Vou chamar ele de 2. Está sofrendo calor latente. Então, 2 é um calor latente. Calor latente. Calor latente é a quantidade de caloria, que é igual a massa vezes o latente. Eu quero descobrir quantidade de caloria. Beleza. Quantidade de caloria é... Qual que é a massa da substância? 100 gramas. Não muda. Como é ponto de fusão, eu vou usar o latente de fusão, LF, que é 50 calorias por grama. Então, eu vou 100 vezes 50. Quantidade de caloria é igual. 1 vezes 5 é 5. Você aproveita os 3 zeros, dá 5.000. Só para você fazer um calor sensível, você gastou 1.000 calorias. Só para você mudar ela de estado físico, você gastou 5.000. 5 vezes mais. Brabo. Brabo sono. Sobreviver na aula, a gente vai com sono. Agora olha isso aqui, ó. Aqui ela está todo em estado líquido, certo? Aqui ela começou sólido, agora ela está líquido aqui, ó, nesse lugar. Agora daqui até aqui, ó, ela continua líquido. Então daqui até aqui só variou o quê? Em temperatura. Então eu tenho um calor sensível. Eu vou chamar ele de número 3. Calor sensível é... Que macete. Certo? Sim, senhor. Então, continuando. Quantidade de caloria é igual a massa, que é 100. Calor específico no estado líquido, Czinho L aqui, ó, é 1. E quanto que variou de 10 para 40? 30. Quantidade de calor de caloria é 100 vezes 1? 100. E vezes 30? 3.000. Caloria. Beleza. E agora? Agora a gente vai fazer mais uma parte, que é essa aqui, ó. Ela tá líquida aqui, ó. E agora ela vai vaporizar quando chegar aqui. Então, se ela vai vaporizar na hora que chegar aqui, aí então ela está sofrendo um calor latente. Calor latente. Vou chamar ele de 4. Calor latente é quantidade de caloria
que é igual a massa vezes o latente de vaporização. Quantidade de caloria a massa é 100 e o latente de vaporização é 80 agora. Quantidade de caloria é igual a 100 vezes 80, 1 vezes 8 é 8. Você aproveita os 3 zeros, dá 8.000. Beleza. E agora? E agora eu vou fazer aqui, ó. Ela está no estado do vapor e continua no estado do vapor, só que ela só vai mudar só vai variar a temperatura. Então ela vai fazer um calor sensível. Então essa etapa eu vou chamar ela de 5. Calor sensível é que macete. Quantidade de caloria é a massa da substância. Qual que é a massa da substância? 100. Vezes o calor específico dela no estado vapor, continua 1. É CV e CL, viu? CV e CL. Peço desculpa, tá feio aí. Quanto que variou de 40 a 50? 10. Quantidade de caloria é 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1 de novo, você aproveita os 3 zeros, então vai dar 1.000. Pronto. Fiz o calor sensível e calor latente de todas as etapas. De todas as etapas. Agora eu vou somar. Agora é só sonhar. Já tá dormindo já, né? Quantidade, caloria total. Aí eu somo todas as etapas. Aqui eu tenho 1.000. 5.000. 3.000. 8.000. Eu quero saber o total e 1.000. Desce o 0, desce o 0 e desce o 0. 5 mais 1 mais 5? 6 mais 3? 9 mais 8? 17. Com mais 1? Então, no total, a substância consumiu quantas calorias? 18.000 calorias. É muita pouca coisa. Mas é melhor que é mais prático. Não, é maior a quantia, mas na moral, isso é difícil. Você só multiplicou e somou. Se precisar fazer. Oi? Você só multiplicou e somou. Você já faz isso desde você me conhecer. Né? Perguntas? Então tá aí. Pode. Você não ficou embaçado. Não, ficou bom.